Mehmet Akif Alacourt está conquistando corações em 2025, e sua vida mudou completamente. Hoje vamos revelar tudo sobre a namorada atual de Mehmet, falar sobre os filhos, mostrar detalhes exclusivos da família e muito mais do que você precisa saber. Prepare-se porque este vídeo está recheado de informações que vão te deixar impressionado. A vida pessoal do galã turco é ainda mais interessante do que as novelas que ele protagoniza. Antes de mergulharmos nesta história fascinante, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe da vida de Mehmet Akif Alacourt e de outros artistas que você adora. Agora vamos começar. Mehmet Akif Alacourt nasceu em 23 de julho de 1979, em Istambul, na Turquia. Criado no bairro de Fndkl, uma região de classe média baixa próxima ao Mar Negro, cresceu cercado por histórias familiares marcadas por simplicidade e tradição. Seu lado paterno carregava raízes georgianas, e essa mistura cultural influenciou sua identidade e forma de enxergar o mundo. Desde cedo, Mehmet demonstrava curiosidade e senso de responsabilidade, características que seriam decisivas para seu futuro. A infância, porém, foi abalada por uma tragédia que mudaria o rumo de sua vida. Aos 9 anos, perdeu o pai, um ex-chefe da máfia local, assassinado em circunstâncias violentas. O choque da perda obrigou Mehmet a amadurecer rapidamente. Com a ausência da figura paterna, assumiu, ainda criança, o papel de protetor da mãe e dos irmãos. Mais tarde, ele relataria em entrevistas que esse episódio o tornou um defensor natural, alguém que sempre buscava proteger os outros, talvez como forma de preencher o vazio deixado pelo pai. Essa dor silenciosa moldou sua resiliência e disciplina. Durante o ensino médio em Istambul, Mehmet começou a se interessar por estética, esportes e expressão corporal. Era um jovem alto, atlético e carismático, traços que chamavam atenção onde quer que fosse. Sua mãe, percebendo esse potencial, o incentivou a seguir um caminho diferente do comum, inscrevendo-o em agências de modelo. Foi assim que, em 1998, Mehmet ingressou na renomada agência de Neze Erberk, um nome importante na moda turca. Essa oportunidade marcou o início de uma jornada desafiadora, feita de persistência e pequenos passos. Nos primeiros anos de carreira, enfrentou inúmeras dificuldades. O mercado da moda em Istambul era competitivo e pouco aberto a novos rostos masculinos. Mehmet, sem recursos financeiros, conciliava os desfiles com trabalhos temporários para ajudar em casa. Muitos o rejeitavam por falta de experiência, mas ele não desistia. Sua determinação o levou a participar de concursos nacionais, onde finalmente começou a se destacar. Em 1998, conquistou 2 títulos que mudariam sua trajetória: modelo mais promissor e príncipe da Turquia. Esses prêmios abriram portas para campanhas internacionais e ensaios fotográficos em revistas de moda, levando seu nome além das fronteiras turcas. Ainda assim, ele permanecia com os pés no chão, reconhecendo que o sucesso era apenas o começo de um caminho longo. Após cumprir o serviço militar obrigatório, Mehmet decidiu ampliar horizontes. Em 2002, estreou como ator no filme Kirikaina, também conhecido como Broken Glass. O papel era pequeno, mas a experiência foi decisiva. Ele percebeu que a atuação poderia ser um novo campo para explorar emoções e contar histórias. Apesar de não ter formação em teatro, compensava com presença cênica e disciplina. Com 1,90 metros de altura e postura marcante, chamava atenção nas telas tanto quanto nas passarelas. Os primeiros anos como ator foram de aprendizado constante. Mehmet enfrentou críticas, inseguranças e a necessidade de provar que era mais do que um rosto bonito. Mesmo assim, manteve-se firme, determinado a conquistar espaço. Sua jornada, marcada por perdas, esforço e coragem, começava a se transformar em exemplo para muitos jovens turcos que viam nele um símbolo de superação. Sem imaginar, ele estava prestes a viver a fase mais brilhante de sua carreira, uma ascensão que o tornaria um dos nomes mais admirados da televisão turca. O verdadeiro ponto de virada na vida de Mehmet Akif Alacourt aconteceu em 2001, quando, aos 22 anos, ele venceu os concursos Melhor Modelo da Turquia e Melhor Modelo do Mundo. Esses prêmios o projetaram internacionalmente e transformaram sua imagem de jovem promissor em ícone nacional. A vitória abriu portas para contratos com marcas de renome e desfiles em capitais da moda como Milão e Nova York. A partir daí, Mehmet deixou de ser apenas um modelo turco e passou a representar o profissionalismo e a elegância do país no exterior. Sua transição para a televisão ocorreu em 2002, quando foi convidado para atuar na série Kirikaina.
O papel ainda era discreto, mas serviu como laboratório para desenvolver expressão e controle emocional diante das câmeras. Mesmo sem formação teatral, sua presença física e olhar intenso chamaram a atenção de produtores e diretores. Essa combinação de força e serenidade o tornaria uma figura única na teledramaturgia turca, capaz de transmitir autoridade e sensibilidade ao mesmo tempo. O sucesso absoluto veio em 2006 com a série Sıla, onde interpretou o personagem Boran Ağa. O drama retratava temas sociais profundos, como tradições tribais e conflitos entre honra e liberdade, e Memen deu vida a um líder tribal dividido entre o dever e o amor. Sua atuação conquistou o público e a crítica, tornando-se um fenômeno de audiência na Turquia e em dezenas de países que compraram os direitos de exibição. Sıla o transformou em um dos rostos mais reconhecidos da televisão, rendendo-lhe prêmios de melhor ator dramático e consolidando sua reputação como astro internacional. Entre 2008 e 2013, Memen viveu o auge de sua carreira. Ele protagonizou a série Adanali, onde interpretou um detetive carismático e corajoso, combinando ação, humor e emoção. O sucesso da produção reforçou sua versatilidade e popularidade entre públicos diferentes. Em seguida, mergulhou no universo histórico com a série Fatih, na qual encarnou o sultão otomano Mehmed II, o Conquistador. O papel exigiu preparação física intensa, estudo sobre o período e domínio de linguagem formal, mostrando sua dedicação à arte. O reconhecimento não se limitou à televisão. Revistas renomadas como GQ Turquia e Esquire o colocaram em capas e ensaios especiais. Grandes marcas o escolheram como rosto de campanhas publicitárias, e ele passou a frequentar festivais de cinema e moda, representando a Turquia em eventos internacionais. Jovens aspirantes ao sucesso viam em sua trajetória uma inspiração para perseguir sonhos com disciplina e autenticidade. No auge por volta de 2010, Memen Akif Alakart era considerado um dos atores mais bem pagos da televisão turca. Seu nome aparecia em listas de celebridades influentes, e sua base de fãs crescia a cada novo projeto. A imagem de Boran Ağa, forte e protetor, se misturava à do próprio ator, que simbolizava masculinidade tradicional, coragem e honra. Ele era convidado de honra em premiações, jantares e programas de TV, consolidando o status de estrela nacional. O sucesso parecia não ter limites, mas o mundo do entretenimento é imprevisível. À medida que novos rostos surgiam e o mercado se transformava, Memen perceberia que o topo da fama também traz desafios ocultos e que o brilho da popularidade pode se apagar tão rápido quanto surge. Após o enorme sucesso conquistado com Sıla, Memen Akif Alakart parecia intocável. No entanto, os anos seguintes mostraram que o caminho da fama é instável e cheio de armadilhas. A indústria do entretenimento turco, em constante mudança, começou a exigir novos perfis e estilos de atuação. Entre 2009 e 2010, Memen enfrentou dificuldades para conseguir papéis principais em grandes produções, especialmente nas comédias românticas que dominavam a televisão naquele período. Produtores e diretores o viam como um ator de imagem rústica e intensa, pouco adequado para personagens leves e urbanos. Essa percepção reduziu suas oportunidades e o levou a um momento de incerteza. Em 2011, Memen voltou à televisão com a série Olive Brent. O projeto prometia sucesso, mas o roteiro fraco e a falta de química entre os protagonistas geraram críticas negativas. As audiências foram baixas e a produção foi cancelada antes de completar a temporada. Foi o primeiro grande fracasso de sua carreira televisiva e representou um golpe duro em sua confiança. Após o cancelamento, ele decidiu se afastar por alguns meses, dedicando-se a viagens e estudos pessoais, na tentativa de reencontrar o equilíbrio e entender seus próximos passos. No ano seguinte, tentou um novo recomeço com a série Flight, também conhecida como Ulsan. O projeto começou com boas expectativas, mas enfrentou sérios problemas de bastidores, incluindo disputas de produção e cortes de orçamento. Memen acabou relegado a um papel secundário, o que causou frustração entre fãs e na própria equipe. A imprensa turca começou a comentar sobre uma possível maldição associada ao personagem Boran, como se seu sucesso em Sıla tivesse se tornado um fardo difícil de superar. A cada tentativa de retomada, as comparações com o passado voltavam a persegui-lo. Em 2013, ele protagonizou Fatih, uma produção ambiciosa sobre o sultão otomano. Apesar de boa repercussão inicial, a série enfrentou críticas quanto ao ritmo e à narrativa, terminando com audiência apenas moderada. As longas horas de gravação, somadas ao desgaste físico e emocional, levaram Memen a recusar novos convites no ano seguinte.
Ele alegava cansaço e falta de motivação para repetir papéis parecidos, afirmando em entrevistas que buscava algo que o desafiasse de verdade. A partir de 2014, sua presença na mídia começou a diminuir. Os contratos publicitários rarearam, e as convocações para novas produções se tornaram menos frequentes. Memem optou por trabalhar em projetos independentes, apostando em roteiros menores e mais autorais, mas esses trabalhos não tiveram um grande alcance. A crítica via seu afastamento como sinal de esgotamento e dificuldade de se adaptar às novas tendências da televisão turca. O público, acostumado à imagem imponente do herói de Islah, estranhava vê-lo distante das telas. Ele mesmo admitiu que a fama havia perdido o brilho e que precisava reencontrar sentido na arte. A queda de prestígio não significava apenas perda de papéis, mas também um abalo na autoestima de um artista que por anos foi símbolo de sucesso e determinação. Sem saber, Memem estava prestes a enfrentar um período ainda mais turbulento, onde não seriam apenas as rejeições profissionais a testar sua força, mas também as polêmicas e escândalos que marcariam profundamente sua imagem pública. O brilho de uma carreira bem-sucedida trouxe a Memem Akif à corte não apenas fama e reconhecimento, mas também a atenção constante da mídia e de tabloides sensacionalistas. Com o tempo, a exposição começou a gerar conflitos e mal-entendidos que mancharam parte de sua trajetória. As polêmicas se acumularam e colocaram em xeque a imagem do ator, que até então era vista como símbolo de força e integridade. A primeira grande controvérsia surgiu em 2007, durante as gravações da série Islah. Em uma entrevista, Memem comentou sobre a representação dos costumes tribais exibidos na trama, defendendo o retrato cultural como parte da realidade social de certas regiões da Turquia. Suas palavras, entretanto, foram mal interpretadas e geraram um intenso debate sobre machismo e conservadorismo. Muitos o acusaram de apoiar tradições opressivas contra as mulheres, enquanto outros defenderam que ele apenas contextualizava o tema. O episódio dividiu fãs e críticos e marcou o início de uma fase em que cada declaração sua seria amplamente escrutinada. Em 2010, rumores de um relacionamento com a atriz Celine Demiratar, sua colega de elenco em Adanali, dominaram as manchetes. Fotos tiradas por paparazzi mostravam os dois em encontros fora dos estúdios, o que levou a especulações sobre um possível romance. A imprensa sensacionalista sugeriu uma traição profissional e conflitos de bastidores, mas Memem negou qualquer envolvimento, afirmando em entrevista ao jornal Hurriyet que se tratava apenas de amizade. Ainda assim, o caso afetou sua privacidade e aumentou a pressão da mídia sobre sua vida pessoal. 2 anos depois, outro incidente reacendeu as críticas. Durante as gravações da série Flight, Memem teve uma discussão acalorada com o diretor por discordâncias criativas. O desentendimento acabou vazando para os portais de notícias, que divulgaram manchetes sobre seu temperamento explosivo. A imagem de profissional disciplinado deu lugar à fama de difícil e autoritário, o que afastou alguns produtores e colegas. Ele reconheceu posteriormente que reagiu de forma impulsiva, mas lamentou o exagero com que a imprensa tratou o caso. Em 2014, um episódio mais delicado ocorreu durante um evento promocional. Uma fã publicou nas redes sociais que teria se sentido emocionalmente constrangida após uma conversa com o ator. A repercussão foi imediata e levou a acusações de assédio emocional, embora sem provas concretas. Memem respondeu publicamente pedindo desculpas caso suas palavras tivessem sido mal interpretadas e expressando arrependimento pela exposição desnecessária do episódio. Apesar da retratação, a situação intensificou seu afastamento da mídia e reforçou sua imagem de figura controversa. Essas polêmicas, amplificadas pelo crescimento das redes sociais, fizeram Memem repensar sua relação com a fama. Ele passou a dar menos entrevistas e a evitar eventos públicos. Em documentários e depoimentos posteriores, reconheceu que o peso da exposição havia se tornado insuportável e que muitas vezes sentiu falta de compreensão por parte da imprensa. O ator começou, então, a buscar uma vida mais reservada, distante dos holofotes, refletindo sobre os limites entre sua imagem pública e sua verdadeira identidade. O isolamento que se seguiu seria o início de uma nova fase, marcada por introspecção, dores pessoais e transformações profundas em sua vida emocional e familiar. A história pessoal de Memem Akif Alacourt é marcada por laços familiares profundos e, ao mesmo tempo, por uma solidão que o acompanhou ao longo da vida. Desde pequeno, aprendeu a lidar com responsabilidades adultas. A morte trágica de seu pai em 1988, quando ele tinha apenas 9 anos, deixou marcas indeléveis. A ausência paterna o transformou no pilar da família, uma função que ele desempenhou com maturidade precoce.
Em diversas entrevistas, Memem reconheceu que foi sua mãe quem o manteve firme. Ela acreditava em seu potencial e o encorajou a seguir na carreira de modelo, mesmo diante das limitações financeiras. Esse vínculo forte entre mãe e filho se manteve como um dos pilares emocionais de sua trajetória. Na juventude e no início da fama, Memem sempre preservou sua vida pessoal. Embora sua beleza e carisma o tornassem alvo constante da curiosidade pública, ele evitava expor relacionamentos. Os rumores mais intensos surgiram durante as gravações de Adanali em 2008, quando tabloides turcos insinuaram um envolvimento entre ele e a atriz Celine Demirtaş. Nenhum dos dois confirmou a relação, mas as especulações dominaram as manchetes por meses. O próprio Memem, em entrevistas posteriores, admitiu que essa exposição causou sofrimento emocional, pois interferiu em sua credibilidade profissional e o afastou de pessoas próximas. Apesar de seu magnetismo e fama, Memem nunca se casou nem teve filhos. Sua vida amorosa seguiu de forma discreta, protegida de olhares públicos. Em 2016, surgiram relatos de uma separação amigável com uma parceira cuja identidade ele nunca revelou. Segundo fontes próximas, o rompimento teria ocorrido por conta do estresse e da distância gerada pelas constantes mudanças de país e períodos de isolamento. Essa ruptura reforçou o sentimento de solidão que Memem frequentemente mencionava em suas entrevistas, descrevendo a fama como um fardo que dificultava laços genuínos. Mesmo distante dos holofotes, ele manteve proximidade com familiares e amigos de infância, especialmente os parentes do lado georgiano. Nas raras aparições públicas, demonstrava gratidão pela origem humilde e respeito às suas raízes culturais. Em várias ocasiões, afirmou que as lembranças da infância simples em FNDKL o ajudavam a manter o equilíbrio diante das pressões do sucesso. Ainda assim, o vazio deixado pela perda do pai o acompanhava. Ele dizia que em cada personagem forte que interpretava, havia um pouco da busca pelo protetor que perderá. Com o tempo, a dor das separações e das ausências familiares moldou sua personalidade reservada. Memem passou a evitar vínculos intensos e a priorizar amizades sinceras, especialmente com colegas de profissão que compartilhavam desafios semelhantes. Essa escolha não nasceu de frieza, mas de autoproteção. Em depoimentos posteriores, ele admitiu que aprenderá a conviver com a solidão como parte natural de sua jornada. Os sofrimentos pessoais de Memem Akifalakort revelam um homem sensível, disciplinado e ao mesmo tempo profundamente humano. Por trás da imagem do galã televisivo, existia alguém que buscava estabilidade emocional e sentido em meio à fama. Suas experiências familiares e amorosas o tornaram mais introspectivo, levando-o a valorizar o silêncio e a paz longe das câmeras. Essa fase emocional seria também o prelúdio para novos desafios, agora ligados à saúde física e mental, que o fariam repensar o ritmo de vida e o verdadeiro valor do equilíbrio interior. A rotina intensa de Memem Akifalakort, marcada por longas gravações, viagens e pressão constante por desempenho, acabou cobrando um alto preço em sua saúde. O ator sempre foi conhecido por sua dedicação extrema e disciplina quase militar, mas, com o passar dos anos, começou a enfrentar sinais claros de desgaste físico e mental. O corpo que por tanto tempo sustentou sua carreira de modelo e ator começou a dar sinais de esgotamento. Por volta de 2010, durante as filmagens de Adanali, Memem enfrentou episódios de fadiga crônica. As longas horas de trabalho, associadas a treinos diários de preparação física, causaram dores musculares e distúrbios do sono. Relatos de bastidores indicam que ele precisou se afastar temporariamente das gravações para realizar avaliações médicas. Com o tempo, percebeu que o excesso de responsabilidade e a falta de descanso estavam comprometendo seu bem-estar. Essa fase marcou o início de uma relação mais consciente com a própria saúde. A pressão da fama e o ritmo intenso também começaram a afetar sua mente. Em entrevistas de 2012, Memem mencionou que em determinados períodos, sofria de ansiedade e insônia. Ele descreveu noites em claro, pensamentos repetitivos e a constante sensação de precisar provar algo a si mesmo e ao público. Esses sintomas se encaixavam em um quadro de estresse crônico, comum entre artistas que enfrentam o olhar constante da mídia. Apesar de não ter falado abertamente sobre diagnósticos, admitiu que buscou acompanhamento psicológico para lidar com as exigências da carreira e com o medo de fracassar. Ao contrário de muitos colegas da indústria, Memem nunca apresentou histórico de vícios graves. No entanto, reportagens de 2013 mencionaram o uso moderado de analgésicos para tratar dores nas costas e nas articulações, especialmente após cenas de ação e gravações longas.
O ator preferia terapias naturais, fisioterapia e exercícios de alongamento. Essa postura cuidadosa o ajudou a evitar complicações mais sérias e mostrou um lado disciplinado, comprometido com a preservação do corpo e da mente. Durante o período de declínio de sua popularidade, entre 2013 e 2014, Memem também enfrentou um estado emocional mais delicado. A perda de papéis importantes e a sensação de estar sendo esquecido pela indústria contribuíram para episódios de baixa autoestima e isolamento. Pessoas próximas relataram que ele se tornou mais reservado e introspectivo, passando longos períodos em casa ou viajando sozinho. Esses sinais sugeriam um quadro leve de depressão, que ele enfrentou com discrição e resiliência, sem recorrer a exposições públicas ou dramatizações midiáticas. Com o tempo, Memem começou a adotar hábitos mais saudáveis para recuperar o equilíbrio. Incorporou à rotina práticas como caminhadas diárias, meditação e alimentação equilibrada. Em documentários e entrevistas posteriores, destacou a importância de cuidar da saúde mental e física como forma de autodefesa contra o desgaste do sucesso. Para ele, o verdadeiro luxo era viver em paz, longe das cobranças externas e das pressões da fama. Essas experiências transformaram sua percepção sobre a vida e o trabalho. A saúde, que antes parecia apenas um detalhe na busca pelo sucesso, tornou-se prioridade. Memem aqui Fala Corte passou a enxergar o corpo e a mente como aliados indispensáveis, entendendo que o equilíbrio interior era a base para qualquer realização duradoura. Essa nova consciência prepararia o caminho para uma fase ainda mais desafiadora, marcada por tratamentos médicos e cirurgias que colocariam à prova sua resistência física e emocional. A carreira de Memem aqui Fala Corte sempre exigiu preparo físico intenso. Seja nos desfiles de moda, nas cenas de ação ou nas longas gravações televisivas, seu corpo era uma ferramenta de trabalho. No entanto, essa exigência constante também trouxe consequências. Ao longo dos anos, Memem precisou passar por procedimentos médicos e tratamentos que revelaram não apenas sua resistência, mas também sua determinação em preservar a saúde e continuar atuando. O primeiro grande episódio ocorreu em 2005, pouco antes de iniciar as gravações de Sla. Durante um treino, ele sofreu uma lesão no joelho direito, resultado de um movimento brusco em uma sessão de exercícios. O problema exigiu uma cirurgia ortopédica minimamente invasiva para reparar o ligamento danificado. O procedimento foi bem sucedido, e após semanas de fisioterapia intensiva, Memem retornou totalmente recuperado. A experiência o fez repensar a importância de cuidados preventivos e de um acompanhamento médico constante, algo que passou a seguir rigorosamente. Durante a produção de Fatia em 2013, o ator enfrentou um dos períodos mais desafiadores de sua saúde física. As cenas de batalhas a cavalo exigiam resistência muscular e equilíbrio, e o esforço repetitivo resultou em fortes dores nas costas e na região lombar. Ele optou por um tratamento de fisioterapia prolongado, supervisionado por especialistas em Istambul, evitando a necessidade de cirurgia. Memem comentou em entrevistas que essa recuperação foi um marco, pois testou seus limites e mostrou o quanto a disciplina e a paciência eram essenciais para se manter ativo na profissão. Outro incidente aconteceu em 2011, durante as filmagens da série Olive Brent. Uma queda em uma locação resultou em uma lesão no ombro esquerdo. Após avaliação médica, descobriu-se uma pequena ruptura ligamentar, que exigiu uma artroscopia corretiva. A recuperação foi rápida, mas o episódio serviu de alerta. Desde então, ele passou a evitar cenas de ação que pudessem causar novos acidentes. Ainda assim, manteve sua postura profissional e nunca permitiu que limitações físicas o afastassem completamente dos sets. Com o avanço da idade e o desejo de manter uma aparência saudável, Memem também adotou cuidados estéticos moderados. Em clínicas especializadas de Ankara, realizou tratamentos dermatológicos a laser para suavizar cicatrizes de acne da adolescência. Esses procedimentos comuns entre figuras públicas refletiam seu compromisso com a imagem profissional, mas sempre sem excessos. Ele defendia que o verdadeiro carisma vinha da expressão natural e do equilíbrio entre corpo e mente. Além dos tratamentos físicos, Memem sempre destacou a importância da medicina preventiva. Mantinha check-ups anuais, exames de rotina e acompanhamento nutricional. Essa disciplina médica era resultado da consciência de que seu corpo era o principal instrumento de trabalho e precisava estar em perfeitas condições para sustentar uma carreira exigente. Essas experiências médicas não apenas revelaram um profissional dedicado, mas também um homem que aprendeu a valorizar o autocuidado. Cada cirurgia, cada sessão de fisioterapia e cada tratamento representaram uma nova oportunidade de crescimento pessoal.
Meme aqui fala Kurt compreendeu que a verdadeira força não está em ignorar a dor, mas em enfrentá-la com responsabilidade e perseverança. Essa maturidade adquirida ao longo dos anos o prepararia para lidar com perdas ainda mais profundas. O próximo capítulo de sua vida seria marcado por despedidas dolorosas de pessoas queridas. Momentos que deixariam marcas emocionais tão intensas quanto as cicatrizes físicas. A vida de Meme aqui fala Kurt foi profundamente marcada por perdas que moldaram seu caráter e sua forma de enxergar o mundo. Desde muito jovem, ele aprendeu o significado da ausência e do luto. O primeiro e mais doloroso golpe aconteceu em 1988, quando seu pai foi assassinado em circunstâncias violentas, consequência de um passado envolvido com a máfia local. Meme tinha apenas 9 anos, e aquele trauma se tornou o ponto de partida de sua resiliência. A morte do pai não apenas destruiu a estrutura familiar, mas também despertou nele o senso de responsabilidade precoce e a necessidade de proteger sua mãe e seus irmãos. A lembrança dessa tragédia o acompanhou ao longo da vida. Em entrevistas, Meme mencionava que a ausência paterna o empurrou a buscar em si mesmo a força que faltava em casa. Muitos analistas e jornalistas turcos chegaram a interpretar esse episódio como uma das chaves para entender sua personalidade reservada e seu comportamento introspectivo. Ele costumava dizer que aprendeu cedo que a dor não deve ser motivo de fraqueza, mas um estímulo para se tornar mais forte. Outra perda significativa ocorreu em 2009, quando um de seus mentores da agência de modelos Nezi Erbeck faleceu em um acidente de carro. O homem havia sido responsável por orientá-lo nos primeiros passos da carreira e acreditava em seu potencial mesmo quando poucos o faziam. Meme compareceu discretamente ao funeral e, em um evento de moda meses depois, prestou uma homenagem pública ao amigo. Ele afirmou que aquele mentor havia sido uma das poucas pessoas que o ajudaram a manter a fé durante as dificuldades iniciais. Durante as gravações da série Slam em 2007, Meme e o elenco enfrentaram um período de grande tristeza. Um ator coadjuvante, amigo próximo dos bastidores, morreu repentinamente em decorrência de uma doença cardíaca. O luto coletivo uniu a equipe, e Meme participou ativamente das homenagens. A experiência o tocou profundamente e influenciou sua interpretação nas cenas mais emocionais da trama. Em entrevistas posteriores, contou que aquele momento o fez compreender o valor da amizade e da união em um ambiente de trabalho tão competitivo. Em 2012, Meme perdeu outro amigo próximo da indústria, vítima de complicações cardíacas. A notícia o atingiu enquanto enfrentava seu próprio período de declínio profissional. O evento coincidiu com uma fase de reflexão e afastamento da mídia, fazendo-o repensar prioridades. Ele passou a falar com mais frequência sobre a fragilidade da vida e a importância de cultivar relações verdadeiras. Essas sucessivas perdas moldaram a visão de mundo de Meme aqui fala Kurt. Ele passou a valorizar o silêncio, o tempo e as conexões humanas de forma mais profunda. Suas entrevistas tornaram-se menos frequentes, mas mais sinceras. Em cada palavra havia um tom de melancolia e sabedoria. A morte para ele não era apenas o fim, mas um lembrete de que tudo é passageiro. Essas experiências o levaram a buscar uma vida mais simples e introspectiva, afastando-se dos excessos da fama. No entanto, o isolamento que escolheu como forma de equilíbrio também trouxe novos desafios. Os anos seguintes revelariam um período de solidão, dificuldades financeiras e um afastamento quase total da indústria que o consagrou. Após o auge de sua fama entre 2006 e 2010, Meme aqui fala Kurt começou a enfrentar um período de reclusão e incerteza. O brilho dos holofotes deu lugar a um silêncio que, embora inicialmente voluntário, acabou se tornando uma forma de afastamento forçado. O ator, que durante anos foi símbolo de sucesso e elegância, viu-se diante de um cenário em que o reconhecimento diminuía e as oportunidades rareavam. A indústria televisiva turca, sempre em busca de novidades e rostos jovens, começou a deixá-lo de lado, substituindo-o por novas estrelas. Entre 2011 e 2012, Meme atravessou uma fase difícil financeiramente. O cancelamento de projetos e a ausência de contratos publicitários reduziram significativamente sua renda. Pela primeira vez em muitos anos, ele precisou reorganizar suas finanças, vendendo propriedades e diminuindo gastos. Em entrevistas discretas, admitiu que aquele período foi um teste de humildade e resiliência. Para se manter ativo, aceitou participações menores em campanhas e eventos, enquanto refletia sobre o rumo que sua vida havia tomado. O afastamento da mídia também se tornou evidente. As revistas que antes disputavam entrevistas e ensaios fotográficos começaram a ignorar seu nome. As capas com seu rosto desapareceram,
e os convites para festivais e programas de televisão cessaram. Em 2013, o ator decidiu se isolar em Istambul, afastando-se da vida pública. Passou a dedicar o tempo à leitura, à prática de esportes e a viagens curtas pelo interior do país. Esse isolamento, embora solitário, foi descrito por ele como uma tentativa de reconectar-se com a própria essência. No entanto, a distância do público teve consequências. A mídia turca, que costuma ser implacável com figuras públicas em declínio, começou a publicar matérias sugerindo que ele havia abandonado a carreira. Alguns chegaram a insinuar que Memen não conseguia mais lidar com a pressão da fama. Essas narrativas, muitas vezes distorcidas, reforçaram sua decisão de manter-se afastado. Ele afirmava que preferia o anonimato à superficialidade das manchetes. Em 2014, recusou roteiros que considerava repetitivos ou desinteressantes. A indústria interpretou isso como arrogância, mas na verdade era um gesto de busca por autenticidade. A falta de novos projetos, somada à desconfiança de produtores, agravou suas dificuldades financeiras e emocionais. Apesar disso, Memen manteve uma postura serena, dizendo que a ausência de trabalho era também uma oportunidade de autoconhecimento. Relatos de 2016 indicam que o ator se mudou temporariamente para o Brasil. O país o atraiu por sua diversidade cultural e pela possibilidade de viver longe da pressão mediática. Durante esse período, manteve-se afastado das redes sociais e da televisão. A mudança foi interpretada como um exílio voluntário, um ato de fuga e ao mesmo tempo de cura. Memen buscava paz, descanso e anonimato, valores que haviam se perdido ao longo de sua carreira. Esse período de isolamento redefiniu sua visão sobre o sucesso. Ele percebeu que a verdadeira realização não estava nos prêmios nem nos aplausos, mas na liberdade de viver conforme seus próprios princípios. Ao se afastar da fama, Memen encontrou um tipo de serenidade que o ajudou a compreender a si mesmo com mais profundidade. Ainda assim, a solidão e as dificuldades deixaram marcas emocionais que o acompanhariam, abrindo caminho para reflexões mais profundas sobre o sentido da vida e os traumas que o moldaram. A trajetória de Memen Akif Alacourt é um retrato de força e superação, mas também de desilusões profundas que o transformaram ao longo dos anos. Por trás do sucesso das câmeras e do reconhecimento internacional, existia um homem que carregava cicatrizes invisíveis. Cada fase de sua vida trouxe desafios que moldaram sua personalidade reservada e reflexiva. O primeiro e mais marcante trauma foi, sem dúvida, a morte brutal de seu pai, quando ele tinha apenas 9 anos. O crime, ligado ao passado do pai como chefe de um grupo mafioso local, não apenas destruiu a estrutura familiar, mas também forçou o menino Memen a amadurecer antes do tempo. Essa experiência o marcou para sempre, criando um senso de autossuficiência e desconfiança em relação às pessoas. Ao longo da vida, Memen desenvolveu uma postura firme, quase defensiva. Psicólogos que analisaram sua trajetória em perfis de mídia turca o associaram ao tipo de personalidade do Enneagrama 8, caracterizado por força, controle e necessidade de independência. Essa combinação o ajudou a sobreviver no competitivo mundo do entretenimento, mas também o tornou mais fechado emocionalmente. Ele mesmo reconhecia que muitas de suas decisões partiam de um impulso de proteção, como se ainda precisasse defender o menino ferido que perdeu o pai. A desilusão com a indústria do entretenimento veio por volta de 2012. Depois do enorme sucesso de Isla, Memen percebeu que sua imagem havia se tornado um estereótipo. Os papéis que lhe ofereciam repetiam o mesmo arquétipo do homem tribal e autoritário, algo que ele considerava uma prisão artística. Essa limitação o levou a questionar se sua autenticidade estava sendo valorizada ou apenas explorada. Em várias entrevistas, expressou frustração com o fato de a indústria priorizar lucro e aparência em vez de profundidade artística. Outro trauma significativo foi uma traição profissional sofrida em 2010. Um de seus agentes teria manipulado contratos e desviado parte dos valores de publicidade e royalties. O escândalo nunca foi totalmente divulgado, mas o episódio causou perdas financeiras consideráveis e uma quebra de confiança difícil de reparar. Desde então, Memen passou a gerenciar pessoalmente suas negociações e a manter um círculo de trabalho muito restrito. Ele aprendeu, da forma mais dura, que o sucesso atrai tanto aliados quanto oportunistas. No campo emocional, as desilusões também deixaram marcas. Relacionamentos afetivos foram prejudicados pela exposição pública e pelas pressões da fama. O medo de ser julgado ou mal interpretado fez com que se tornasse cada vez mais reservado, preferindo a solidão a novos envolvimentos. Ele chegou a afirmar que, para alguém que vive constantemente observado, o amor se torna um risco.
Essa solidão, embora dolorosa, se transformou em um refúgio emocional, um espaço onde podia finalmente ser ele mesmo. Esses traumas acumulados ao longo dos anos levaram Memem a buscar ajuda terapêutica discreta. Através da terapia, aprendeu a compreender melhor suas emoções e a transformar a dor em aprendizado. Hoje vê seu passado como parte essencial de sua evolução. Ele afirma que não se arrepende das quedas, pois foram elas que o ensinaram o valor da empatia e da calma. De menino traumatizado a homem maduro, Memem Akif Alacourt encontrou nas perdas o combustível para se reinventar. As desilusões não o definiram, mas o fortaleceram, moldando uma personalidade consciente, resiliente e humana. Ainda afastado dos holofotes, segue sendo lembrado não apenas por seu talento, mas pela profundidade com que enfrentou a vida e transformou dor em sabedoria. E aí, o que você achou destas revelações sobre Memem Akif Alacourt em 2025? Ficou surpreso com alguma informação? Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou de saber sobre a vida dele. A sua opinião é muito importante para nós. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber em primeira mão todos os nossos vídeos com novidades sobre seus artistas favoritos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.